Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Renata Uchoa. Neste vídeo apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do 6º ano de Língua Portuguesa, texto 11, do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a entrevista, que pertence ao campo jornalístico midiático. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são EF 69LP06 e EF 67LP07. E os descritores são os D12 e D2. As habilidades em destaque se referem à produção e à publicação de notícias, entrevistas, cartas de leitor, comentários, artigos de opinião, etc., como forma de compreender as condições de produção que envolvem a circulação desses textos e poder participar e vislumbrar possibilidades de participação nas práticas de linguagem do campo jornalístico e do campo midiático, de forma ética e responsável. Elas se referem também à produção de textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto de produção e circulação e a revisão e edição do texto produzido, tendo em vista sua adequação ao contexto de produção, à mídia em questão e às características do gênero textual. Os descritores se relacionam com a identificação da finalidade de textos de diferentes gêneros e com o estabelecimento das relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a sua continuidade. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciado antecipadamente um cenário similar ao de um talk show. Esse material será necessário para que vocês, professores e um aluno convidado, encenem um programa de entrevistas. Salientamos que atividades lúdicas como as dramatizações têm como finalidade incentivar os alunos a desenvolverem as linguagens oral e corporal, além de promover a socialização, a criatividade, dentre outros fatores importantes na construção do conhecimento. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Após a leitura da super dica, caso os alunos ainda não tenham segurança sobre qual será o gênero textual estudado, citem outras dicas até que eles consigam acertar de qual gênero se trata. Finalizem a atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento e reservem os materiais utilizados para usá-los novamente na atividade 3. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, eu leio o texto,
Os alunos terão um primeiro contato com o texto. Nela, destaca-se o trabalho com a compreensão literal, vocabulário, funcionalidade e estrutura do gênero textual. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Incentivem os alunos a realizarem a leitura silenciosa proposta para o texto apresentado na questão 1, pois essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos atuantes no mundo da cultura escrita, visto que nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Como a proposta para a resolução da questão 2 é individual, aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos. Realizem intervenções apenas se for necessário. Durante o compartilhamento das respostas, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Observem os alunos que estão apenas como ouvintes e os incentivem a também compartilharem suas respostas. Prossigam na atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento, que contemplam a resolução da questão 3. Durante o momento da resolução coletiva proposto para as questões 4 e 5, observem quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentivem aqueles que não o fizerem. Essa ação é importante para a promoção de uma aprendizagem colaborativa. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão um segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que seja utilizado novamente o cenário do talk show e que vocês, professores, convidem antecipadamente 2 alunos para dramatizarem a entrevista. Salientamos que atividades lúdicas, como as dramatizações, têm como finalidade incentivar os alunos a desenvolverem as linguagens oral e corporal, além de promover a socialização, a criatividade, dentre outros fatores importantes na construção do conhecimento. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Antes de proporem a resolução da questão 2, orientem os alunos a realizarem uma leitura silenciosa do texto apresentado na questão 1. Como a proposta para a resolução é coletiva e inicialmente respondida de forma oral, incentivem os alunos a expressarem sem restrições suas opiniões e observem quais deles demonstrarão um bom nível de argumentação durante a explanação das respostas. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 3. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa. Depois, farão a escrita dele e, por fim, realizarão a autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, Eu Planejo o Texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente
um equipamento multimídia e um vídeo de uma entrevista e também uma entrevista escrita. Iniciem essa atividade seguindo as orientações para o planejamento. Durante a leitura do texto do quadro Só para Lembrar, incentivem a participação dos alunos e esclareçam as possíveis dúvidas sobre as características citadas. Professoras e professores, por se tratar de um gênero textual que possivelmente os alunos não tenham muitas experiências de escrita dele, se faz necessário que vocês, professores, fiquem atentos e apoiem os alunos, objetivando que eles possam atender, já no planejamento, aos requisitos básicos da escrita do gênero textual entrevista. Finalizem a atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, eu escrevo texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. O ideal é que os alunos já tenham feito suas entrevistas e utilizem esse momento para fazerem apenas a transcrição delas. Aproveitem para observar quais alunos demonstram mais autonomia e ajudem aqueles que precisarem de maior apoio. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Realizem a atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. A autoavaliação da produção escrita é, para o aluno, o momento de tomar consciência de seu percurso de aprendizagem. Essa ação é importante na formação de leitores e escritores autônomos, pois possibilita, desde cedo, o exercício de um olhar crítico na avaliação de suas próprias produções. Para os professores, é o momento de perceber como os alunos vivenciaram o processo e de planejar novos direcionamentos interventivos para as suas turmas. Essa observação subsidiará, inclusive, o preenchimento da ficha de acompanhamento. Valorizem essa etapa. Uma sugestão para ampliação dessa atividade seria que vocês, professores, com a ajuda dos alunos, planejassem a divulgação das entrevistas em um suporte textual físico ou digital. Dessa forma, o público poderia ter acesso a elas e a função social do gênero textual seria contemplada. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo da análise linguística. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 11. Até o próximo vídeo.